Salve, salve, cultureses! Cultureses faroestianos! Tudo bem com vocês? Vamos falar hoje de Cano Cerrado, hein? Agora com a cacetada de spoiler pela frente, então se você não viu o filme ainda, corre lá, dá um pause nesse vídeo, vai lá, assiste o filme e depois volta para dizer pra gente, né? O filme você vai encontrar ele na Telecine, Globoplay, assiste e volta com muito comentário aqui embaixo, para saber o que você achou de Cano Cerrado. É uma produção escrita e dirigida por Eric de Castro, contando com aquele que sempre chama como sua dupla dinâmica, lá como diretor de fotografia e produtor, o grande Edu Feristock. E agora, quando falamos de Amado, e mencionei, percebi alguns contornos lá de faroeste, por aqui e por ali, esse filme aqui vai beber completamente, a gente falou isso no vídeo sem spoiler, esse vídeo bebe completamente do faroeste em cada take, em cada textura, em cada momento do filme. E, cara, tá bem relatado ali. Amado tem algumas coisas, mas esse aqui é totalmente mergulhado no faroeste. E tem uma fonte que a gente bebe bastante por aqui, que é o teu like também, bicho. Então, assim, essa fonte aqui do Cultura, o teu like é essencial para a gente continuar existindo. Estamos aqui no Senarte, Centro Cultural de São Gonçalo, e também sendo produzidos aí pela Renderizando, cara. Então, para a gente manter essa estrutura, manter tudo andando e funcionando, a gente precisa do teu apoio, do teu like, que você mostre isso aqui para a galera, se você estiver gostando, é claro. E se você quiser apoiar, o nosso apoio você vai ficar aí embaixo, para você apoiar financeiramente, para que a gente possa pagar essa estrutura e continuar criando conteúdo brasileiro para você, tá bom? A gente fica aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, de São Gonçalo para o Brasil. Então vamos embora, vamos lá. Cano Cerrado, ele começa com o sargento Sebastião encontrando o corpo de um caminhoneiro que claramente tem algum forte vínculo com ele. Fica completamente abalado ali, o cara perde as estribeiras, cai de joelho na estrada. A fotografia é forte, focada no cadáver do cara, os olhos vidrados ali, ainda parecendo tão vivos, olhando pro sargento Sebastião, cara. É impactante. Depois corta para Naruna Costa, né, fazendo uns sandubas ali, fazendo uns sanduíches ali. E antes da câmera fazer a transição, me fica a mensagem. Olha ela aí, a Cristina de Irmandade. E que série também, Irmandade, hein? Se quiserem algo sobre Irmandade aqui, deixa nos comentários que a gente produz, que a gente vai adorar falar sobre essa série. A câmera passa por ela e foca no Luca, personagem do Jonathan Reingersen, se preparando para uma viagem que fará com o parceiro, Manuel, do Paulo Miklos. Roberta, que é a personagem da Naruna, está ali envolvida com eles numa conversa religiosa sobre a vida do Manuel. Eles querem evangelizar o cara, mas ele não está nem um pouco afim, não. Os dois policiais, o Luca e o Manuel, vão acompanhar um ônibus da igreja até um evento numa cidade já em Goiás chamada Itavira. Os dois conversam muito sobre religiosidade, sinceramente, penso que aqui existe sinceridade ali, ambos os discursos dos personagens estão sendo sinceros ali, tanto o Luca em tentar evangelizar o cara, como o cara falando que a vida dele é de malandro mesmo e ele gosta dessa vida aí. Poucos minutos, o Luca pisando no acelerador. Já... Tentei segurar. Esse é o espirrão do Júnior da Renderizando, que vai entrar no vídeo, com certeza. Você tem que entrar no vídeo. Luca pisando, bota em preto e branco e solta seu espirro. Luca pisando no acelerador ali na estrada, perde os religiosos de vista e por mais que talvez seja o correto reduzir a velocidade e voltar para achar os caras, né, que eles perderam, eles simplesmente param para jantar. E é isso aí. Se a intenção ali era fazer um comboio com o ônibus de evangélicos, cara, eles mandaram muito mal, porque os caras perderam ele, ainda pararam para jantar e largaram os evangélicos lá. Nesse jantar na rodoviária, o Manuel para flertar com umas meninas ali, tá? Enquanto o Luca apenas critica o estilo de vida do amigo com um tom leve, debochado, mas leve. Luca liga para Cristina, Roberta, né? Cristina é Irmandade, para dizer que tá tudo bem, aquela coisa do marido, falando com a mulher em casa, e me dá um dó danado, porque enquanto eles estão jantando, o Manuel se assanhando com a moça lá no carro, os pobres dos evangélicos estão lá sem sinal nenhum de celular e trocando pneu sozinho do caminhão que estourou na estrada, né, cara? Alguém chega na rodoviária e faz uma ligação no clima de suspense ali. Alguém faz uma ligação da rodoviária para alguém, né? Alguém vê os dois caras assim e liga para alguém na rodoviária. Já tem um mistério ali em andamento. Enquanto o Manuel está na saliência lá, chegam os caras para ficar na mesa com as meninas da rodoviária, né? O Lucas se preocupa, sei lá, de ter algum marido ali no meio, talvez procurando a mulher que está com o Manuel no carro, né? E conversando com as moças, quem surge, cara? O taxista, irmão. Ele mesmo, que o ator é o Lino Ribeiro, o taxista é aquele personagem que a gente falou 20 milhões de vezes lá no Amado, que foi o filme que a gente passou aqui também, que tinha esse personagem, que nem era taxista, mas eu cismei tanto com isso que ajudou a identificar o cara na trama lá. E aí essa cena aqui não dá em nada, né? Não acontece nada ali, os caras não são ninguém, só estão conversando com os caras ali, mas é muito irado você olhar para trás ali e ver o taxista do filme Amado. Se você não conferiu esses vídeos nossos, clica no card aí para você ir lá dar uma olhadinha. E o taxista tá lá, bicho, na mesa, do nada ele surge lá. Crânios de boi, cobra na estrada, tudo fazendo a imersão completa no faroeste.
totalmente montado ali para você curtir essa ambientação. Os policiais param para esperar o tal ônibus, lembra que os caras ficavam trocando pneu lá na estrada, e pegam no sono, o Luca e o Manuel. E aí que o negócio, mano, pega fogo. Uma tocaia de farol alto começa a fuzilar o carro dos dois, e o Luca já é rápido, já responde com disparos de volta, enquanto o Manuel tenta girar a chave para tirar os dois dali, mas é atingido na cabeça e morre ali mesmo. Luca foge para o mato, desesperado, e pede ajuda ao morador local. Escondido na estrada, Luca vê uma viatura chegando e corre para acenar. É a salvação do cara, a polícia chegou. Cara, da viatura mesmo vem um tiro que estoura o joelho dele, de cano cerrado, dali mesmo, da viatura policial, cara. Dali desce o sargento Sebastião e também o autor da tocaia lá atrás dele, do Manuel, e dos disparos. Os religiosos passam pelo ponto de encontro, mas não tem mais nada lá. Nem o carro do Luca, nem o Manuel. Um está sendo enterrado depois de ter sido morto, e o outro levado para a delegacia, onde começam as torturas pelas mãos do sargento Sebastião. Um flashback aqui entra em ação, e vocês vão perceber que esse filme tem bastante flashback, que mostra o ponto de vista do sargento Cano Cerrado. Vou chamar sargento Cano Cerrado, que aí já identifica todo mundo. O Sebastião recebe a ligação da rodoviária daquele homem que ligou lá, dizendo ter visto eles passando por lá, o Manuel e o Luca, e mesmo sem ter certeza absoluta que eram eles, já sai fuzilando o carro dos caras, dos dois policiais, e tá lá torturando na delegacia o Luca. O sargento Sebastião não acredita quando o Luca fala: eu sou policial da capital. Ele não acredita, ele fala que ele roubou o distintivo dele e ele foi o cara envolvido na morte do caminhoneiro. O reverendo da capital, enquanto isso, estava lá no ônibus, né, e esse reverendo é interpretado pelo Sérgio Sartório, e não desiste do contato pelo celular. Inclusive ele liga para o Manuel e o celular toca dentro da cova rasa que ele está lá, né? Parece a cena, assim, o negócio, ou seja, aquela terra, aquele barro vermelho, o cara enterrado lá, o celular tocando. Não tem celular no faroeste, mas, cara, se tivesse, essa cena seria de faroeste. A esposa de Luca busca a esposa do Manuel, também preocupada já com a falta de notícias. Ela então busca a polícia da capital, onde Luca e Manuel trabalham lá. Nervosa, ela é recebida pela perita Silvia, interpretada pela também Silvia, Silvia Lourenço. O chefe da polícia da capital, Marcos, feito pelo Fernando Eiras, tranquiliza Roberta, né, a nossa querida Cristina de Irmandade, e jura que vai juntar homens para averiguar o que rolou lá e vai trazer o Luca de volta. Então a gente fica sabendo que a pupila do delegado nesse momento, a Silvia, é também sua namorada. Eles têm um caso ali, ela e o Marcos têm um relacionamento. A frase dele me pareceu nessa hora meio extrema, assim, eu confesso. Ele falou com ela, praticamente pediu para que ela reúna homens que peguem suas coisas e se despeçam de todos. Eu achei essa frase muito drástica para alguém que só ia abrir uma investigação no interior, mas depois, pro final da trama, essa frase fez sentido para mim, porque ele quis dizer. Então vamos acelerar. Lá na delegacia, onde o Luca é mantido com aquele rombo feioso na perna, feito pelo tiro do Sebastião, chega o delegado da cidade, claramente representado no filme como um cara submisso, sem recurso nenhum, totalmente precário. É o delegado Raimundo, né? Sargento Sebastião chega em casa, depois de passar ali um pente fino no delegado, que está totalmente conivente com aquela situação ali. Ele chega em casa e encara uma filha que chama ele para a consciência. Ela fala sobre fazer injustiça e que isso seria pior do que fizeram com o tio dela. Ou seja, já está explicando para a gente, entendemos ali que o caminhoneiro morto no início do filme era irmão do sargento Cano Cerrado. Ele dá uma desconversada ali, né? Parece que tem uma relação muito genuína com a filha, mas tenta botá-la fora dessa vida violenta que ele leva, né? Falando em violenta, né? A gente tem uma cena violenta para os olhos ali, que é uma barata nojenta entrando ali no ferimento do Luca. Enfim, bem nojentão mesmo, uma barata andando ali naquele tiro que ele tomou no joelho. E voltamos para ver o delegado Marcos e Silva confrontando o delegado Raimundo na cidade. O doutor Raimundo, o delegado, se faz de amigo ali da polícia capital, finge que não sabe de nada. E, cara, nisso me dá um puta incômodo de ver em cena ali o ator Milen Cortaz ali, cara, pra mim ele é o rosto dos vilões assim no Brasil. Ele só faz vilão e faz uns vilões bravos pra caramba, e ele tá naquela cena ali mudão, né? Ele foi o barão do assalto ao Banco Central, o traficante Oséias, aquele birulirão lá da própria saída da Irmandade. E aqui ele parece pela segunda vez, a primeira foi na delegacia, há cenas atrás, né, quando a Roberta vai lá chamar a polícia capital para achar o Luca, e ele não tem fala, né? Isso me deixou, um ator já desse tamanho, o cara não tem muita participação no filme, mas enfim. Ele fica ali só olhando com aquela cara de vilão que ele tem lá e tal, e vai embora. O reverendo desce do ônibus na cidade para tentar investigar também o que aconteceu com o Luca e Manuel. A polícia da capital também chega na cidade e encontra com a guarda militar do sargento Sebastião pela primeira vez. Ali você sabe, né? Tem os dois polos ali que vão se pegar no final do filme, né? A polícia da capital e essa guarda militar aí do sargento Sebastião. O clima fica tenso ali entre os dois, e você observa a cena toda olhando lá pela visão de um dos soldados do Sebastião, que fica lá dentro preocupado com esse encontro, né?
Acabando esse encontro aí, cara, o Sargento Sebastião volta e tortura cada vez mais o Luca, porque agora ele precisa de uma confissão. Para caso ele seja pego, ele precisa que o Luca confesse que foi ele que matou o caminhoneiro irmão do Sargento Sebastião. Então agora o cara pega ainda mais pesado nas torturas com o Luca, né? O reverendo encontra Marcos e Silvia da Polícia Capital e possivelmente vai se arrepender para sempre de ter entrado naquele carro, porque agora o reverendo evangélico tá no meio dessa confusão toda, que ele vai no carro até o final do filme ali investigando as coisas e, porra, ele teria desejado não ter entrado nesse carro. A Naruna, né, a atriz Naruna, acaba ficando ali mesmo, presa no papel da esposa preocupada, né, transitando no filme, tentando achar ali, ligando toda hora pro delegado para tentar achar coisas do marido dela. A gente fica esperando que a Naruna cresça no filme, eu realmente fico esperando, mas a Naruna está presa nessa personagem que é fidedigna, né? Ela é uma mulher comum, tal, tá ali vivendo a vida dela, então realmente ela não vai fazer algo exuberante no filme, mas a gente gosta da Naruna já depois de vê-la em Irmandade e acaba desejando o mesmo para ela aqui, né? A história do personagem é essa, ela vai ficar nisso aí mesmo, não esperem que ela cresça muito no filme. O Rico, do Milen Cortaz, já surpreende a gente porque ele começa a aparecer com falas, né, cara? A gente ficou preocupado, pô, o cara vai aparecer só de capanga no filme. Ele aparece e vai crescendo cada vez mais na trama. Ele é assertivo, vai matando a charada da tocaia quando eles estão lá investigando, enquanto o reverendo reconhece o óculos do Luca, que ficou no local lá onde eles foram, onde foi feita a tocaia, né? E o Sargento Sebastião acaba se abrindo para a filha, num paralelo disso aí, onde ele liberta mesmo, né? A conversa do ciclo do ódio, que a violência e tortura que resolvem, que a gente já conhece, né? O que muda nessa cena é que o Rubens Caribé parece colocar um manto de sofrimento e luto ali no personagem dele. É quase como se ele tivesse em conflito interno ali, se abrindo com a filha e revelando aquela camada de que ele é aquilo mesmo, cara. Ele mata, ele tortura e tal, e ele poupava ela, e que agora, depois da morte do irmão, dane-se. Ele não quer saber de mais nada, ela pode enxergar ele como ele realmente é. E claro que rola aquele debochezinho dos direitos humanos aí, que faz parte de todo filme que o cara é violento, birulirão, o cara vai debochar dos direitos humanos, né? A filha dele é o contraponto dele, ela está falando de ética e moral, ela está falando de justiça, está tentando trazer o pai dela para esse fim, né? Ela pode estar matando um inocente ali. Vem flashback mostrando Luca, Manuel e Rico reclamando da situação dos policiais e como o governo está sempre ferrando com eles, né? Então já está montando ali uma narrativa onde já aparecem esses três policiais. O Milen Cortaz, o policial, o Luca, que é o protagonista, e o Manuel estão ali trocando ideias sobre como a vida dos policiais é difícil. O corpo do Manuel é encontrado, cara, e o delegado da capital parte para cima do delegado Raimundo. Os dois discutem feio, sentindo o perigo chegando ali, o delegado já liga e já desconta tudo no sargento Cano Cerrado, dizendo que aquele é um problema dele para resolver. O delegado da capital volta com o carro e tenta encurralar o delegado nessa ligação, mas não dá em nada. Além, é claro, do delegado Marcos agora, da capital, começar a aumentar a desconfiança dele sobre o Cano Cerrado. Por que essa ligação? O que eles estavam falando, né? O caminhoneiro, agora, o caminhoneiro do início do filme, aparece em flashback ganhando uma arma do irmão, o do Cano Cerrado, né? O sargento Cano Cerrado dá uma arma para ele se defender na estrada. E vem o primeiro plot twist da trama. O momento do assalto é mostrado pra gente, né? E o caminhoneiro, na verdade, foi rendido e tenta usar a arma contra os ladrões. Um dos ladrões vira e mata o caminhoneiro, né? Quando eles tiram a máscara, quem são? Se você não viu o filme, cara, você vai perder tudo agora com esse spoiler. Cara, os ladrões são Manuel, Rico e adivinha? O Luca, cara. Então, eles realmente são ladrões, cara. No fim das contas, os caras realmente estavam roubando caminhões, cara. Então, isso aí é pra pirar a cabeça, porque a gente achava que o Luca e o Manuel eram dois policiais, a paisana, fazendo ali a escolta dos evangélicos, e o cara realmente tinha participado do roubo que culminou na morte do irmão do Cano Cerrado. O filme tenta conectar a gente um tanto ainda com o Luca, que está fazendo pelo dinheiro, ele precisa pelo dinheiro, ele fica transtornado ao saber que mataram um trabalhador, né? Então o Luca ainda é como se fosse alguém que se corrompeu, mas que não está vivendo bem com aquilo e quer sair daquilo. Ele odiou o fato de ter morrido alguém inocente nessa história, que seria o irmão do sargento Sebastião, Cano Cerrado. Esse obriga o Luca a assinar a confissão ali, cara, tentar acertar tudo. Ele discursa, né? O Luca fala lá, rola um flashback dele enrolando dinheiro sujo na frente da esposa, a Roberta, que já vai entendendo que tem uma coisa errada com aquele dinheiro todo, e o Luca vai se consumindo pela culpa, cada vez mais debilitado. Voltamos para a realidade dele assinar a confissão, ele ora a Deus e morre, sem assinar a tal confissão que salvaria o sargento Cano Cerrado, né, cara? Ele aparece dizendo ao Rico que é o Manuel que está fora do esquema, num novo flashback após a morte do Luca. E o amigo entende e diz que emprestará o dinheiro na próxima vez que ele precisar. Ele não precisa mais envolver com roubo nem nada. E aí o Luca fala, poderia ter sido assim desde o início. Né? Uma cena que faz a gente sentir a morte do personagem ali numa cena anterior. O Rico, do Milen Cortaz, nosso eterno vilão brasileiro aí de tudo, ele ameaça que não pode sair nada, mas acaba vencido por Manuel. Volta para a delegacia, os policiais checam o pulso
Luca tá realmente morto, cara. O sargento Cano Cerrado esbugalha os olhos porque agora ele sabe que deu ruim geral e a polícia da capital vai vir matando em cima dele. A filha do sargento aparece dando uma aula de ética e moral. Roberta, a esposa do Luca, pega o dinheiro no armário e sai. O reverendo aparece orando e a polícia da capital encontra o morador que Luca pediu ajuda. Outro flashback revelando que os personagens de Cano Cerrado estão mais sujos que as cortes, né, de Game of Thrones. E agora a polícia da capital, Marcos e Silva, aparece em reunião com Rico e Manuel, sabendo de todo o esquema de roubo de caminhoneiros. Ou seja, não tem ninguém inocente nesse filme, porque a polícia da capital, que seriam os justiceiros, que fariam a justiça da coisa toda, e os caras também estão envolvidos no esquema todo, são corruptos pra caramba. Eles pegam a grana, fazem o ratatá ali, e a gente entende que Marcos e Silva também são corruptos, né? Isso faz sentido a cena dele falando, peço para os caras se despedirem lá no início do filme, porque ele sabe que é uma guerra que pode acabar de forma bem ruim, né? Manuel alivia o Luca ali pela saída, após pegar a grana que ele precisava, vem um confronto onde a polícia da capital, a polícia da cidade e o delegado Cano Cerrado, todo mundo se encontra no Grande Trevão. Então, de um lado você tem a polícia da capital, Marcos, Silvio e os outros, né? Você tem Cano Cerrado e a galera dele do outro lado, o pobre do delegado Raimundo, que é um tralha, mas o cara não tem recurso nenhum, tá com uma pistolinha ali no meio, ele é o cara totalmente, o delegado ali da cidade interior, não tem nada para estar ali, acabou também no meio. E basicamente a cena toda é montada na referência direta ao filme Três Homens em Conflito, um faroeste clássico demais. Se você não conhece, né, assiste lá, Clint Eastwood e tal, o negócio é um clássico. E você tem toda essa cena ali mesmo, cara, montada, os takes nos olhos e tal, e o tiroteio começa, cara. E aí é catástrofe geral, todo mundo cai, o elenco todo é baleado ali, e você fecha o filme com um Cano Cerrado, deitado ali com um ferimento talvez mortal ou não, mas não morre no filme. E aí vamos lá no papo reto aqui agora, né? O filme recebeu muitas críticas, como a gente falou no outro vídeo, por ser um filme testosterona, as personagens femininas não são representativas, e eu respeito essa crítica. Acho, inclusive, que essa crítica realmente é construtiva para o filme. As mulheres realmente, os personagens, a gente espera até, muitas vezes que elas cresçam, elas não crescem. Mas eu acho que o filme funcionou bem para ser um faroeste como ele foi apresentado ali, inclusive para culminar essa cena que era uma homenagem direta ao filme do faroeste, como a gente falou, né? Se ele fosse conduzido por mulheres fortes, sabe, possivelmente a gente não teria um monte de biruliro barbudo se fuzilando no final, né? Bom, eu acho, né? E aí, você gostou desse filme ou não gostou? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e caso você queira e possa, né, vamos formar essa comunidade junto. Basta entrar no nosso apoia-se aí com qualquer valor e permitir que a gente continue o nosso projeto de cultura nacional, tá bom? Um abraço aí, até o próximo vídeo, galera. Valeu!